Olá, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Nossa, tava com saudade. Semana passada a gente não teve, né? Se bem que a semana passada a gente se viu bastante por conta do que a gente fez, da colcha que a gente fez, que foi muito legal, muito bacana mesmo. Nossa, que gostoso. Gostoso contar a história. Gostoso falar com gente que pensa as mesmas coisas que a gente, né? Que tem os mesmos gostos. E eu falo gosto não no sentido de cor, esse tipo de coisa, mas gosta de patchwork, gosta de história. E fazer a colcha, né? Também foi muito bacana. Conversar com vocês todos os dias foi muito legal. Nessa oportunidade, muita gente me perguntou, porque depois a gente falou também do curso, que ainda tem algumas vagas, tá? De curso de patchwork e quilting, a base de tudo, que é do básico ao avançado. As pessoas, eu sempre falo que os blocos a gente aprende as medidas, e muita gente pergunta, mas não tem outra forma da gente aprender? Então eu vou contar para vocês como é que começou essa história de fazer colcha com bloco, o que é, né, um sampler, que é uma colcha mostruário, e por que é então que a gente faz blocos e não a colcha como um todo. Na verdade, sim, as colchas podem ser feitas como um todo. Tem que abaixar um pouco, Bruno? As colchas. Hã? Posso. As colchas têm que ser feitas, podem ser feitas como um todo, né? Todinha a colcha. E quando se começou a fazer o patchwork, começou primeiro pela necessidade de aquecer, e a lã era muito cara, era mais escasso, e o algodão era mais acessível, né? Então as pessoas faziam várias camadas para poder se aquecer e faziam com panos inteiros, mas também era difícil ter panos inteiros em metros. Vocês imaginam que as pessoas moravam longe umas das outras, não existia um centro comercial onde você vai lá, como hoje em dia, né, internet, você compra entra no pano xadrez, escolhe o que você quer. Então, a maior parte das vezes, elas utilizavam mesmo ele me mostrou um cartaz escrito: "Eu te amo, mãe". Por isso que eu tô rindo. Então, as pessoas tinham que aproveitar os tecidos que elas tinham, porque não se tinha acesso. E muitas vezes, até quando se tinha, né, dinheiro para comprar, elas moravam longe. Então, vinha uma vez por ano, ou precisava esperar também os mascates que já existiam, né, chegarem até onde elas moravam e coisa e tal. O que é mascate? Então, mascate é a pessoa que vai vender, elas sabem o que é, que vai vender de porta em porta, né? Então era difícil, então tinha que ter um aproveitamento. E aí fazia-se muitas vezes um medalhão central, que não precisa ser realmente um medalhão como a gente pensa, né? Algo oval ou redondo, não. Pode ser um quadrado, as colchas que tem, ou retângulo, que tem uma parte central inteira e blocos ao redor. Esse layout de colcha é um medalhão. Então, a maior parte das colchas era assim, um medalhão central e retalhos ao redor, ou retos, ou do jeito que elas conseguiam costurar, usando os vários formatos que elas conseguiam cortar. E tudo, gente, era através de molde. Se fazia moldezinho e cortava reto, ou então cortava reto, né? Riscava, cortava reto, ia juntando até ficar um todo. Um todo. Mais ou menos como as nossas avós faziam as nossas colchas aqui, as colchas deixa eu vir um pouco mais para trás, as colchas de retalho que a gente tinha aqui no Brasil, vai juntando, né, e às vezes era até sobreposto naquela época também. E aí, o que que acontece? A história de blocos começou nos Estados Unidos. Então, se tem alguma outra referência, mas a história mesmo que conta é nos Estados Unidos. É onde aquilo se alastrou e onde foi feito o primeiro registro. Então, o que que acontecia? As pessoas iam colonizando. Então, elas chegavam numa cidade, né, portuária, geralmente, era onde chegavam, né? Chegavam nos portos, e ali elas iam, ganhavam terras e iam entrando Estados Unidos adentro.
E elas levavam tudo que elas tinham com ela, inclusive o material para fazer o patchwork, porque é claro, era necessidade, mas era também um hobby. E as meninas com pouca idade já conseguiam fazer, então às vezes elas bordavam, às vezes se caía na mão delas um tecido adamascado com uma estampa bonita, pegava, recortava a flor e aplicava naquele centro, e aí ao redor ia construindo para depois montar o sanduíche, e a ideia então era para se aquecer. E aí nessas viagens que elas empreendiam, era tão longe e eram caravanas mesmo. A gente já viu muitos filmes, né? Como era mais fácil? Era mais fácil fazer pequenos pedaços e depois, quando tivesse um tempo, juntar tudo. Porque às vezes ficavam no lugar, e aí iam mais adentro, iam desbravando, iam conquistando, né? Até chegar naquela terra. Então, aqui vai ser o meu pedaço, aqui nós vamos fazer uma cidade, aqui, e assim por diante. Então, era muito mais fácil fazer blocos. É óbvio, o primeiro bloco foi o Nine Patch. E muito provavelmente não com o desenho que a gente conhece hoje, que é aquele dos cantos, né, escuros e o centro também, e 4 em cruz, né, em X ele é mais escuro ou mais claro, e em cruz de tonalidade diferente para formar o Nine Patch tradicional que a gente conhece. Então, provavelmente, os primeiros que existiam era só juntar quadrados, não importa o tecido que fosse. Só que é claro, né? Alguém pensou, eu vou fazer um desenho com isso. E aí começou a fazer o Nine Patch. E ao unir o Nine Patch, se percebeu que tinha um padrão, que é como a gente fez na nossa colcha. A gente montou o Nine Patch, intercalou com For Patch, e aí a gente obteve o padrão da cadeia irlandesa. E aí começou então a se fazer o Nine Patch. Um mostra para o outro, aquilo vira, lógico, uma febre. É como a gente aqui, eu não sei, muita gente que é da minha idade lembra, a gente recebia nas lojinhas de bairro, às vezes, algum padrão de bordado, e aí todo mundo fazia. Na época da minha mãe, elas bordavam muito aquelas meninas, aquelas moças, né, que é a Sambonê, mas é a Sambonê moça, que nasceu primeiro, que é Sambonê Baby, tá? Então era Sambonê moça, cada dia da semana fazendo uma coisa, um dia passando, outro dia lavando, outro dia, e no domingo com a Bíblia indo para a igreja. Então era febre naquela época também. E aí alguém começou a fazer o Cabana de Toras, então esse foi o segundo bloco, e assim por diante. E com essa história, a maioria não sabiam ler nem escrever, não tinham como a gente tem hoje, né? A facilidade de ter um caderno quadriculado para fazer uma receita, porque eu desenho a receita, eu ensino isso, tá? No curso Patchwork que ensina os blocos. A gente aprende lá. Por que é importante saber desenhar? Porque você olha o bloco, você rapidamente consegue desenhar, e isso vem com a prática, e a gente mostra também, e aí você consegue desenhar e fazer na medida que você quiser. Se você decidir que seja 30 por 30, que é o mais comum, porque as americanas fazem 12 por 12 polegadas, é o que mais se aproxima, é 30 por 30, ou qualquer tamanho que você queira, você decide o tamanho e aí você faz a receitinha, como eu fiz aqui, ó, a receitinha aqui do lado. Então, para elas que não tinham como fazer esse registro, a forma mais adequada era fazer o bloco. E aí, como elas faziam vários blocos, elas depois juntavam todos eles e não iam, por exemplo, eu tenho 40 blocos, eu não vou fazer mais 40 de cada um deles para montar 40 colchas, não, eu vou montar uma colcha que também vai ser um registro meu, para eu ter, né? E vai ser um registro também para eu passar adiante, porque minha filha vai aprender, minha neta, as crianças aprendiam, as meninas, logo que começavam a ler, já eram introduzidas em coisinhas mais simples, e à medida que iam crescendo e tendo mais habilidade manual, elas iam fazendo os blocos também para poder aprender, porque era uma comunidade diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente faz por prazer, né? Naquela época também, eu acredito, porque eu acho que isso é inerente na gente, a gente já nasce com gosto para isso.
Tem gente que não, que tem gosto e habilidade para outras coisas, mas a nossa habilidade já é assim, né? Eu acho que todo mundo que faz patchwork já passou por outras artes, né? Até chegar no patchwork e aí parar, né? Como eu. Então, elas já eram introduzidas porque se sabia que no futuro elas iam precisar, porque não iam fazer outra coisa a não ser donas de casa. E aí elas eram introduzidas a essa arte e passavam horinhas ali agradáveis fazendo e desenvolvendo habilidade. E aí, esta forma é a que se foi preservada até os dias de hoje. Até hoje, nos ateliês, o patchwork é ensinado através da colcha de blocos, porque você aprendendo o bloco, primeiro que você guarda, né, a técnica, às vezes a gente precisa rememorar, e daí que entra o caderno, hoje em dia a gente tem isso, mas a gente aprende de uma forma que você bate o olho e você identifica o bloco. Às vezes ele é bem óbvio na identificação, mas às vezes não, porque a maior parte das colchas são feitas com vários blocos iguais e juntos. E às vezes você olhando o topo como um todo, o topo é a parte de cima, né? Você não consegue identificar o bloco, onde ele começa e onde ele termina. Tem um padrão que se repete, que é o bloco, e aí quando você tem esse treinamento, você consegue identificar e consegue sentar e desenhar na hora que você quiser e no tamanho que você quiser. Por isso que é importante aprender fazendo a colcha e mais, além de aprender as medidas, não é só fazer um bloco por fazer. Ah, eu fiz o bloco e pronto, se eu precisar fazer de novo, eu tenho que recorrer à professora. Não, você aprende também como corta e por que corta daquela medida. Por que que você está cortando daquela medida e como é que você faz para você desenhar do tamanho que você quiser. Como é feito esse cálculo? Porque também não é importante, não é só, você está cortando com 10 por 10 porque vai ficar com tanto, então é assim que corta. Não, é importante saber como é o método de cálculo. Se eu quiser de tamanho diferente, como é que eu corto? Então, fazer a colcha, além de ser delicioso, todo esse processo, as meninas quando entram, elas começam a fazer aula, às vezes começa meio temerosa, olha, não sei, olha, eu não tenho muita experiência, olha, minha costurinha sai torta, olha, eu acho que não vai dar certo, porque meus blocos não estão ficando, a gente tem tudo isso, é um processo. Quando elas vão se dando conta de que aquilo tá tomando corpo, é um prazer, gente, que é uma coisa que a gente nunca esquece. Eu, quando vi os blocos pela primeira vez, eu pensava comigo, eu tenho que cortar 2 triângulos e juntar. E também pode, né? E para mim até foi importante isso tudo como um aprendizado. Depois a gente vê que não, que tem uma forma da gente chegar naquilo. Se eu cortar 2 triângulos e juntar, eu vou ter um triângulo perfeito, que é esse aqui, ó. Que é um triangulinho perfeito como esse quadradinho aqui, que é um quadrado formado por 2 triângulos. Olha que lindo, gente! Essa é a aula de hoje à noite, tá? A gente vai ter uma aula hoje com isso, lá no canal do YouTube. Mas não é um triângulo com triângulo, até porque se eu cortar o triângulo, quando eu for unir, ali é o viés do tecido e aí ele vai ficar deformado. Então, tem uma técnica diferente e para todos os outros tem técnica, não só para ser perfeito, mas para ele ser também ágil. Uma forma de você costurar que seja ágil para que você consiga fazer com mais rapidez, uma vez que hoje em dia a nossa vida é muito mais corrida, né? Não é como antigamente, né? E hoje em dia a gente até faz por prazer, então faz devagar para não errar, não é nesse sentido que eu tô querendo dizer apressado, assim, estabanado, não, a gente faz uma colcha em menos tempo porque a gente tem a máquina e a gente tem tantos outros projetos, tantas outras coisas que a gente quer fazer, então a gente agiliza para poder chegar num resultado. Então é bastante importante fazer, porque desta compreensão das medidas, você vai tirar tudo que você quiser fazer. Até, por exemplo, esse aqui, olha, que também vai ser uma aula para as meninas lá do Prendas do Lar. Olhem só.
É bem facinho, bem tranquilo, faixinhas com uma aplicação aqui do lado. Mas e se eu tiver uma medida específica para ser isso? Se eu quiser que seja exato, isso é uma toalhinha de jogo americano, ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas e se eu necessitar que seja um fundo, uma toalha de bandeja, que caiba exatamente dentro de uma bandeja? Então, é importante saber esse método, esse cálculo, para você conseguir desenvolver o projeto e fazer. E mais importante que tudo isso, por que que eu tenho que saber como é que calcula? Porque é liberdade. Você bate o olho, eu sei fazer. Ah, eu tô vendo aquele trabalhinho ali, eu acho que isso é feito assim, 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 eu vou fazer. E aí você se liberta, né? Você consegue criar os seus próprios projetos e vai evoluindo cada vez mais, mesmo que no começo mais timidamente, depois aquilo ganha, você ganha experiência e vai ficando cada vez melhor, cada vez mais bonito. E mais perfeito também. É muito bom, gente. É muito bom. É muito bom. Quando eu dei por mim, que eu conseguia fazer, aquilo me deu uma felicidade tão grande. Primeiro porque, né, agradecer a Deus, porque é um dom isso, né? E segundo, porque você fala, eu consigo fazer. Você olha e fala, eu tô compreendendo o bloco, nossa, eu consigo fazer. E se eu fizer desse jeito, e se eu juntar daquele outro jeito, é maravilhoso, gente. É realmente libertador. Então, é por isso que a gente faz o Sampler Quilt, que é um quilt mostruário, um mostruário de blocos. E a gente não precisa fazer só um, a gente pode fazer vários durante a vida, sabe? Você vê um bloco bonito no Pinterest, por exemplo, ou a tia Lili mostra um bloco lá, na hora você não tá podendo fazer. Ah, mas ela mostrou como esse aqui é 24 por 24, mas meus blocos são todos 30 por 30. Você vai lá e desenha o seu bloco e guarda ele um dia, ou faz, né? E um dia você monta uma colcha nova com os blocos que você gostou, com os blocos que você teve acesso e que entraram na sua vida e você quer registrar. Então, é bastante importante isso. A Sheila falando que eu sou iluminada. Sheila, eu sou uma pessoa abençoada. Eu me sinto assim e dou graças a Deus por isso. A gente não pode ter, não como é que se diz? Não é uma soberba, não. Pelo contrário, eu sei que é Deus, não sou eu, sabe? É Ele que abre a mente da gente, é Ele que guia a gente para aprender. Por isso que eu falo que eu sempre oro e coloco na mão de Deus, sabe? Me abençoe minha mente e minhas mãos e a mente e as mãos das alunas, para que elas também sintam aquilo que eu sinto. Então, é Deus que abre a gente, como fez com as americanas que, né, que tiveram a iluminação também, essa bênção toda. A gente também, né? E agora a gente tem mais ainda, porque além disso tem estilos diferentes, trabalhar com tecidos, juntar um bloco aqui, pôr outro junto para conseguir um outro efeito. Tudo isso vem depois que a gente aprendeu a fazer as medidas e a confeccionar os blocos. É muito bom, é um dom de Deus mesmo, Maria Conceição, é um dom de Deus, E nós temos, né, eu sempre falo assim, tem gente que fala agora, não precisa ter dom, precisa sim. E se você gosta, se você tem vontade de fazer, é porque o dom já está aí. Às vezes você só precisa de alguém para te guiar. Alguém que vá desvendando um mistério ou outro, mas precisa sim ter dom. E o dom que eu falo não é, eu não tenho dom de costurar porque minha costura não fica bem feita. Eu não tenho dom porque eu vou costurar na máquina. Não. O dom é a vontade de fazer. Se a vontade de fazer já está dentro do teu coração, é porque já tem um dom aí e é só você desenvolver. Quando eu comecei, eu costurava torto, às vezes não dava certo, um bloco ficava maior que o outro, e aos poucos eu fui aperfeiçoando e prestando atenção para poder corrigir, saber o que estava errado. Então, quando você quer fazer, é porque o dom já está aí, tá? Então, não precisa ter medo, não é bicho de sete cabeças, pessoas de qualquer camada social, grau de educação, qualquer habilidade, principiante ou avançado, qualquer pessoa consegue fazer. Basta
ter vontade. Então, você tá com vontade? Não precisa se perguntar, mas será que eu dou conta? Você dá. Porque se Deus já colocou vontade no seu coração de fazer, é porque Ele já te deu o dom. E aí é só desenvolver. Então é muito bom, gente. É muito bom. Passa o link da aula de hoje desse barco. Então, a gente ainda, eu nem sei ainda, tenho que ver com o Bruno, o Bruno, depois eu coloco, gente, eu faço uma publicação depois para pôr o link, tá? A gente vai fazer ao vivo? Ah, então eu vou gravar, gente. Ele tem que ler. O Lex tem aula hoje com uma professora, então eu vou gravar, mas aí depois eu publico no Instagram, tá bom? Que é esse bloquinho. Não é uma graça? Que lindinho. Vou fazer uma almofada com ele. Eu tinha prometido, né? Que ia fazer um bloquinho. Eu vou montar o topo da almofada pra gente fazer, pra combinar com a colcha. Então, quem fez a colcha já ganhou os peixinhos e já vai ganhar também agora. Vai fazer a almofadinha do barquinho pra combinar, pra ficar tudo decorado. Vê como é bacana? Você faz, conta a história e você completa. Porque não vou ficar só naquele básico, eu vou inventar. Você vê uma coisa que você quer, você vai e faz. Você faz coisas para você. Então é bastante importante, tá, gente? Eu que agradeço, Aparecida. Obrigado por vocês estarem aí, meninas. De novo, vou lembrar vocês, então, que quem ainda não fez o básico, tá aberto ainda, tem algumas vagas ainda. Eu acho que o Bruno só vai deixar aberto até esse final de semana. E aí depois a gente vai fechar, não sei mais quando vai abrir de novo. Então, se você tem vontade, vai lá, faz a colcha sampler que você vai se sentir. Oi, Bruno? No tialili.com.br, tá? tialili.com.br, entra lá que tem todas as informações para você fazer esse sampler também. O Bruno já é muito gentil, já tá tomando as providências, já mesmo. A gente aqui funciona, é o trio. Eu, ele e o Manuel, cada um faz uma parte e é assim que funciona as coisas, né? A gente vai, todo mundo fazendo. Também tá ansiosa participar da aula do barquinho, então vocês vão ver, logo mais a gente vai falar, tá? E é isso então, gente, espero que vocês também gostem disso, das historinhas, né? E a gente se vê então de novo a semana que vem, agora sempre às quintas-feiras, tá? Eu tô levando meu pai para fazer... Essas 2 semanas últimas agora eu não levei, mas a partir da semana que vem eu vou voltar a levar de novo. Tô levando ele para fazer fisioterapia e aí a gente passou então para quinta-feira para eu poder ter liberdade de passar essa horinha com ele, tá bom? Gente, obrigada por tudo. Eu também tô com saudade, Miriam. E as meninas, olha que linda, se eu ficar aqui lendo, gente, eu fico horas aqui batendo papo com vocês, tá bom? Semana que vem, então, a gente se vê e hoje à noite a gente se vê, então, na aulinha do nosso barquinho. E as meninas lá já tiveram uma aula ontem, amanhã vocês vão ter mais uma, tá? Essa aulinha aqui, que é um jogo americano com um caminho de mesa. Tá uma gracinha, né? Bem delicado, romântico, do jeito que eu gosto. Um beijinho, gente. Agradeço vocês de coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.